A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Este é o nosso projeto Áudio Lição Bíblica da Escola Dominical. Esse projeto visa alcançar os nossos irmãos que têm deficiência visual. Então, se você conhece pessoas assim, por gentileza, compartilhe esta audiolição para que esta pessoa tenha acesso à Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, por gentileza, de se inscrever neste canal. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Esta é a nossa lição de hoje. Vamos lá? Esta é a lição 2 da Escola Dominical, classe Adultos. O tema de nossa aula é a inspiração divina da Bíblia. Estudaremos agora os seguintes pontos. Ponto 1. A doutrina da inspiração bíblica. Ponto 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. Ponto 3. O Espírito Santo e a Bíblia. Após a nossa aula de hoje, certamente estaremos preparados para respondermos as seguintes perguntas. Pergunta 1. O que as Escrituras reivindicam? Pergunta 2. O que é inspiração plenária? Pergunta 3. Quais os dois pressupostos básicos de inspiração divina do Novo Testamento? Pergunta 4. O que não é possível acontecer sem que haja o mover do Espírito Santo? Agora vamos para o texto áureo, mas antes lhe pedimos que se inscreva em nosso canal, TV Meja, e deixe o seu like nesta aula. Texto áureo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leitura bíblica em classe. Os textos bíblicos de nossa leitura básica são os seguintes. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Em seguida, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus, para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Atenção para este aviso rapidinho. Você já conhece a revista digital Cristão Alerta? Por gentileza, observe esta linda revista digital. Ela traz os melhores subsídios bíblicos para a escola dominical, classe dos adultos. Você poderá usá-la em seu celular ou computador. Peça agora a sua revista. O link está na descrição deste vídeo. Ponto 1. A doutrina da inspiração bíblica. 1. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum J ou um til se omitirá.
Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. 2. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego, theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado, eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. 3. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi e escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém, ou torna-se, a palavra de Deus, mas sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros, e sem falha alguma. Ponto 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. 1. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades, quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 2. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, conforme Tiago 5, versículo 17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, exemplo, os livros 1º e 2º Samuel, poesia, exemplo, o livro dos Salmos. Provérbios, exemplo, o livro de Provérbios. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, de vocabulário simples ou rebuscado a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma inválida, a inspiração da palavra de Deus. 4. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas, e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol, e na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Ponto 3. O Espírito Santo e a Bíblia. 1. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados.
Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. 2. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. 1. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, conforme João 14, versículo 26. 2. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, como se pode notar em Atos capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios 2, versículo 10, e ainda em Efésios 3, versículo 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito, e que suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade, e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo, nos escritos da Nova Aliança. 3. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora que vem pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar, e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, não se trata de nenhuma nova revelação. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente, e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Muito bem. Vimos no ponto 1 que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. No ponto 2, aprendemos que as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Já no ponto 3 de nossa aula, aprendemos que a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Agora chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Nos conte nos comentários se você gostou. Paz do Senhor Jesus.